Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, 30 anos trabalhando, prestando serviço para grandes empresas, estudando o universo corporativo, sua lógica, sua dinâmica e 15 anos como investidor, erros e acertos. Aqui temos cerca de 650 vídeos hoje publicados neste canal. Maratone todos. É importante que você estude, que você dedique tempo ao seu aprendizado. Muita gente tem me perguntado coisas aqui no canal que já foram respondidas há meses atrás. Muitas perguntas esses últimos dias sobre o IPO da Infraco, que agora se chama Vital. Temos vídeos no ano passado, 2 vídeos publicados sobre esse tema. É só fazer uma viagem no tempo e verificar o que já foi dito, o que já foi falado. Bom, estamos fazendo o nosso estudo de casos da Oi. Esse é o terceiro vídeo de hoje. E importante que você tenha assistido todos deste final de semana. Começamos no sábado, trazendo uma grande reflexão sobre o Magazine Luiza, que era uma empresa tida como uma grande porcaria em 2015. E de lá para cá ela subiu 78.000%, calando a boca dos imbecis que diziam que ela era uma porcaria. Subiu 78.000%. E muitos diziam que era melhor investir em Petrobras, que era melhor investir em Bradesco, que era melhor investir em Itaú. Veja quanto subiu em 5 anos essas empresas que eram as grandes da Bolsa e veja o Magalu com 78.000% de valorização. Então veja que existem muitas falsas verdades na Bolsa de Valores, né? Falsos especialistas, falsas autoridades, gente que se diz conhecedor e sabedor de muita coisa, mas que no fundo não sabe nada, né? No fundo não sabe nada. Mas trouxemos esse case do Magalu à luz de um grande investidor e que investiu em Magazine Luiza lá atrás, em 2015. E contamos um pouco como é que foi essa história, como é que ele descobriu o Magalu e o que foi que ele observou no Magalu naquele momento que todo mundo achava o Magalu um lixo. E estamos fazendo aí, vamos dizer assim, uma análise comparativa com este momento da Oi, que a Oi hoje também é considerada um lixo. É assim que vem a Oi no mercado. É uma grande porcaria. Será, à luz do que o Henrique Breda falou ao longo desses vídeos que fizemos no sábado, será que a Oi é um lixo? Aí no dia de hoje, estamos trazendo uma outra profunda reflexão a partir da mente, do racional de outro mega investidor que é o André Jakuski. Este está investindo na Oi. Será que ele é um imbecil? Será que ele é um idiota? Será que ele não sabe nada? Que é um estúpido? É um mega investidor, multimilionário. Ao meu ver, os bobões são aqueles que dizem diferente dele. Porque esses não construíram absolutamente nada nas suas vidas, mas se acham doutores, PhDs. De quê? De nada. Afaste-se dessa gente. Fique longe dessa gente que não sabe de nada e pensa que sabe tudo. São os arrogantes. Essa é a pior espécie de ser humano, os arrogantes. Não tem espírito de abertura. Não tem disciplina mental para querer aprender todos os dias. E o pior, costumam ser egoístas, porque não aprendem e o pouco que sabem não compartilham com ninguém. Mas como também pouco sabem, não interessa se compartilham ou não. Afaste-se deles de qualquer sorte, porque não ajudarão você a construir uma trajetória de sucesso. Sempre procure os que fizeram sucesso, os que fazem sucesso. Procure essas pessoas, tenha-os como referências. E se afaste das mídias, das redes sociais, da internet, daqueles que
são arrogantes, são prepotentes, pensam que sabem muito, mas que não conseguem ter uma história efetiva de realização e de sucesso. Voltemos no vídeo de hoje, então, para o André Jacuzzi. Por quê? Porque ele está posicionado em Oi desde 2019. Ele já dizia, em 2019, que a Oi fazia parte da sua carteira de ações. Ele disse, uma ação que nós estamos apostando muito é a Oi. É uma ação muito desprezada no mercado e nós achamos que ela tem uma capacidade enorme de valorizar expressivamente. Olha a frase dele, uma capacidade enorme de valorizar expressivamente. Salva essa frase dele. Ele reafirmou novamente a sua tese agora no final de junho, início de julho. Ele disse, olha, a Oi é um private equity com cotação diária. Isso é uma situação que não é legal, porque a reestruturação de uma empresa que estamos assistindo, uma mudança completa do que a empresa faz em detrimento do que ela fazia. A Oi era uma empresa basicamente de voz, telefonia, né? E a voz está morrendo no mundo inteiro. E a Oi está fazendo uma transformação importante que provavelmente vai dar frutos a partir de agora. Para Jacuzzi, a Oi, com essa reestruturação, será a empresa que vai vender infraestrutura de banda larga para todo o Brasil. Por isso, eu acho que é uma ação muito barata. Infelizmente, a ação não subiu durante todo esse período. Até subiu, mas recentemente caiu de novo. Então eu vejo que está acontecendo uma transformação importante. Ela está fazendo a venda da Oi Móvel, falta só o CAD aprovar. Está fazendo, ele deu essa entrevista antes do leilão, né, de 7 de julho. Ela está fazendo agora o leilão da Infraco. Provavelmente o BTG vai sacramentar a compra. Então, observando a empresa e olhando também o que está acontecendo com empresas do mesmo setor que estão lançando no mercado IPOs, como é o caso da BrisaNet, a Unifique, a Desktop, quando olhamos o valuation delas e comparamos com a fatia de 42% que a Oi tem na Infraco, é brincadeira o que estamos olhando. É brincadeira. Então ele está comparando aí o valor da Oi com essas outras pequenas empresas de fibra ótica. Tem gente que não quer fazer essa comparação, porque acha que tem quantidade de ações e preço de ação. Está vinculado isso aí, é um paradigma, é um dogma, né? E não quer fazer esse tipo de comparação, acha que é impossível. O André Jacuzzi faz. Olha o valuation, olha o valor da Oi versus, e olhando só a participação dos 42% da Oi na Infraco. Ele está comparando só isso com o valuation das outras. E ele está dizendo, é brincadeira. Jacuzzi é um dos pouquíssimos brasileiros que conseguem ganhar dinheiro como trader. Está carregando a Oi há 3 anos e que vai carregar por muito mais tempo. Eu já carreguei, disse ele, papéis por 15 anos. Eu estou com a Oi há 3, ainda faltam 12, deu risada. Eu vejo nos próximos 12, 18 meses que a Oi vai passar por um processo de transformação muito interessante e isso vai permitir que a ação suba. Essa é a minha opinião sobre Oi. Opinião essa que eu escuto, porque eu não sou imbecil, porque eu tenho escuta qualificada, e reverencio este homem, que é um mega investidor, construiu uma trajetória de sucesso na Bolsa de Valores e, portanto, eu tenho que aprender com ele, com quem fez, com quem faz, com quem sabe. Se aprende com essas pessoas e não com o João da esquina, que não aprendeu nada, que não sabe nada, ou pior, pensa que sabe. Aí é triste. Se afaste dessa gente. Essa gente vai lhe empurrar para o buraco. Se afaste dessa gente, porque existe muita gente que faz isso, viu? Te empurra para o buraco. Dito essas reflexões do André Jacuzzi, esses depoimentos do André Jacuzzi,
Eu quero trazer a colaboração do Diego Francisco, que trouxe uma mensagem aqui e ele levantou alguns dados que eu queria destacar aqui com relação a essa questão das empresas de fibra. Ele disse: Olá Clóvis, amo o seu canal, acompanho você desde o ano passado, já assisti todos os vídeos do canal, parabéns por todo o conteúdo, você elevou significativamente o nível do YouTube. Obrigado, Diego. Eu fiz umas pesquisas e gostaria de compartilhar com você e quem sabe você possa também compartilhar com os seus leitores. Algo que certamente fortalecerá nossa crença de que o preço é diferente de valor, que é algo que eu digo aqui desde que criei o canal. Preço é uma coisa, valor é outra. Esquece o preço, foca no valor. Preço é uma foto, valor é um filme. O Henrique Breda, falei num texto dele desde ontem, né, eu falando no Breda, e ele tem um texto que ele diz isso: olhamos o filme, não a foto, né? Então ele disse: muitas pessoas estão preocupadas com o número de ações da Oi, mas vejamos alguns números abaixo que são interessantes para refletirmos. A BrisaNet fez seu IPO em 29/7/2021. A empresa cearense de fibra possui 449 milhões de ações, com a cotação no dia 4/8 de 13,05, sendo avaliada em 5 bilhões 860 milhões, quase 6 bilhões. E ela possui uma rede de fibra de 14.400 quilômetros. Já a Desktop fez seu IPO em 21/7 deste ano. A empresa paulista possui 86 milhões 968 mil ações na bolsa, cotadas no dia 4/8 em R$ 22,92, sendo avaliada em 1 bilhão 993 milhões. E possui 16.500 quilômetros de fibra. Já a Unifique fez a IPO 27/7, a empresa de Santa Catarina, possui 356 milhões 776 mil ações na bolsa, com a cotação no dia 4/8 de R$ 8,45, sendo avaliada em 3 bilhões. E possui 18 mil quilômetros de fibra. Já a Oi, com seus 5 bilhões 954 milhões de ações, cotadas no dia 4 a 1,20, está avaliada em 7 bilhões 145 milhões de reais, com 426 mil quilômetros de fibra e de cabos submarinos. De forma simplificada, diz ele, a BrisaNet tem 14.400 km de fibra, avaliada em quase 6 bilhões. A Desktop, 16.500 km de fibra, avaliada em cerca de 2 bilhões. A Unifique, com 18.000 km de fibra, avaliada em cerca de 3 bilhões. E a Oi, com seus 426 mil km de fibra e cabos submarinos, avaliada em cerca de 7 bilhões. A lógica nisso é o que o André Jakuski comentou antes, de que isso é brincadeira. Não é? Foi o que o André Jakuski disse. Ao olhar o valuation da Oi, dos 42% da Oi, ele nem diz da Oi, né? Ele diz, ao olhar o valuation dos 42% da Oi na Infraco e comparar com o dessas pequenas empresas de fibra que abriram capital na bolsa, é brincadeira. E é. Isso significa o quê? Que a ação da Oi está de graça, que ela tem um potencial gigantesco de crescimento. Então, essa é a base que nós precisamos refletir, que há um potencial gigantesco de crescimento. Bom, dito isso, eu queria agora entrar na segunda parte do vídeo e comentar sobre uma conversa que eu tive com o RI da Oi e ao mesmo tempo falar sobre a live da Camille Faria recentemente na corretora Genial. A Camille Faria ela comentou algumas coisas e eu registrei aqui as que eu julguei mais interessantes. Com relação ao CAD, foi perguntado se ela está preocupada sobre o CAD. Se vê que pode o CAD proibir a venda do imóvel para TIM
Vivo e Claro, pode postergar. Como é que ela estava vendo isso? Ela disse, olha, o CAD está seguindo o seu procedimento normal. Nossas expectativas, até novembro é o prazo que o CAD tem para se manifestar, até novembro. Caso ele estenda por 90 dias a sua análise, que ele não disse que vai fazer isso, é uma possibilidade, caso ele estenda, então nós vamos para uma manifestação do CAD em fevereiro de 2022. A Oi, após a manifestação do CAD, vai precisar de um tempo para dar baixa nos ativos. Portanto, se o CAD se manifestar em novembro, a Oi dará baixa nos ativos até fevereiro de 2022. Se o CAD se manifestar em fevereiro, a Oi vai precisar dar baixa nos ativos e concluirá este processo em maio de 2022. Por isso, na última apresentação, o Rodrigo Abreu colocou que o prazo máximo para a saída da recuperação judicial seria maio de 2022, porque ele considerou esse horizonte de tempo. No caso da Infraco, foi perguntado a ela, e no caso da Infraco, a Anatel, CAD também precisa se manifestar. Ela disse, olha, eu julgo que será mais rápido. Sim, a expectativa é que seja em torno aí de 60 dias o pronunciamento e a manifestação da Anatel e do CAD. Bom, neste dia da entrevista da Camille Faria foi o dia 5 de agosto. E nesse dia 5 de agosto foi lançada a nova marca da Infraco. Era um nome provisório que estava sendo utilizado, Infraco, e ela foi agora batizada de V.Tal. Pronuncia-se Vital. Até porque faz sentido, porque a fibra será vital nas nossas vidas como pessoas físicas e na vida das empresas. O mundo conectado exige qualidade de conectividade e essa qualidade só existe com a fibra ótica. Muita gente às vezes vem com perguntas aqui, e aquele projeto do Elon Musk de satélites, isso não vai matar a fibra? Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, então maratone, porque isso já está respondido. Tem 1 ou 2 vídeos falando sobre isso. Então, visite o passado, faça a linha do tempo e veja os vídeos que eu já citei sobre isso. Não vou retomar esse assunto aqui porque já é um assunto vencido, vamos dizer assim. Bom, aí neste dia em coletiva de lançamento da marca Vital, foi anunciado que serão investidos nos próximos 4 anos 30 bilhões de reais. Essa é uma notícia, inclusive, ótima e nova, porque se falava antes que o investimento nesses próximos 4 anos na Infraco, agora Vital, seria de 20 bilhões de reais. Foi acrescido em mais 10. Então serão 30 bilhões e não 20. 30 bilhões de investimentos. E a meta é alcançar 32 milhões de domicílios até 2025. 32 milhões de domicílios até 2025 é a meta de casas passadas. E aí veja, 30 bilhões de investimentos. O que representa esses 30 bilhões? O que isso está significando? Isso já é o que eu tenho dito aqui há algum tempo atrás, um movimento de expansão forte e que não será somente expansão orgânica, será também uma expansão mediante compra de terceiros. Nós vamos assistir nos próximos anos uma consolidação no setor de fibra ótica, que hoje é muito pulverizado. Tem muitas pequenas empresas, a exemplo dessas que falamos que fizeram IPO. Então, nós vamos assistir nos próximos 3 anos a Vivo, a TIM, a Claro e a Oi comprando outras empresas de fibra, pequenas, regionais. Isso vai acontecer de forma acelerada nos próximos 3 anos. E a Oi vai estar comprando, liderando este processo de compra de outras empresas. Podem aguardar que isso vai acontecer. Isso que eu estou dizendo é o quê? Isso é análise de cenário. O
que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, ao afirmar que isso vai acontecer, é análise de cenário. É olhar e prever o futuro. Só que não é jogando búzios nem abrindo cartas. É analisando o que aconteceu com outros segmentos e o que pode vir a acontecer e que será muito possível que aconteça neste segmento de fibra ótica. Entendam isso. E aí, a Camille, ela diz também, foi perguntado a ela sobre o projeto da Oi Soluções com o governo do estado da Bahia na área de segurança pública, que ganhou uma licitação. E aí ela lembrou disso. Olha, toda vez que os governos abrirem processos de licitação para contratar serviços na área de tecnologia que permitam um maior controle com relação aos aspectos de segurança pública, a Oi estará participando dessas licitações. No caso da Bahia, nós participamos e ganhamos de uma licitação, né? Então, é um marco, segundo ela, é um marco, um divisor de águas, porque é o primeiro estado do Brasil a ter um projeto desta natureza. E ela acredita, sim, que outros estados deverão seguir este caminho. E a Oi, óbvio, tem grandes oportunidades de ampliar esse tipo de contrato via Oi Soluções, junto a outros governos, a outros estados do país. Uma coisa que ela destacou também é que estamos começando a ver uma mudança com relação à base de acionistas da Oi. Uma nova empresa está nascendo e temos agora um grande desafio de nos provarmos nos próximos 3 anos, disse ela, gerar resultado e se mostrar uma empresa sustentável. E isso vai representar, a partir do momento da saída da recuperação judicial, uma mudança de base de acionistas. Isso eu já venho dizendo também desde o ano passado. Hoje, os últimos dados que nós temos dado pela Bolsa é que 86% dos acionistas da Oi são pessoas físicas. Ou seja, são pessoas quase sempre despreparadas, com muito pouco conhecimento. E essas pessoas são facilmente manipuladas, que é o que vem acontecendo com os preços da Oi já há algum tempo. Os preços estão sendo manipulados. Por quem? Por alguns investidores institucionais. Por alguns investidores de maior porte. Eles estão segurando o preço na bacia das almas. Isso só acontece com a Oi? Não. Acontece com toda empresa que tem o preço baixo, em especial as que estão em recuperação judicial, cujo preço estão na bacia das almas. Isso acontece com todas, não é exclusividade da Oi, basta estudar para entender isso. Muito bem, e vai mudar a base de acionistas, ou seja, vai diminuir esse percentual de investidores e pessoas físicas. Eu estimo que agora na reta final da recuperação judicial, no máximo 12% dos investidores da Oi serão pessoa física. Os demais serão fundos de investimentos, fundos de pensão, grandes players estrangeiros. Esses estarão comprando as ações da Oi. E aí, pessoa física vai desabar para no máximo 12%. Anote também aí para conferir depois essa outra afirmação que eu estou fazendo. Camille deixou claro, de novo, isso a gente já comentou aqui várias vezes, que as pessoas continuam sem entender essa dinâmica. Infracol agora Vital versus Oi. O pessoal diz, a Vital é a joia da coroa da Oi e a Oi está vendendo para o BTG a maior parte do seu capital acionário. Vai viver de quê a Oi? Lembremos que para os próximos 3 anos, a projeção de receita líquida feita pelo Rodrigo Abreu é de que a nova Oi, sem os dividendos da Infracol, vai ter uma receita líquida anual de 15,5 bilhões de reais. Essa é a projeção do CEO da Oi. Porque o dinheiro ele está deixando fora o faturamento aí, a receita,
da Infraco, da Vital. Ele está deixando fora, está fazendo um recorte, deixando de fora. Porque essa receita que for gerada pela Vital é da Vital, não é da Oi, é da Vital, da empresa Vital, que tem CNPJ próprio. E essa receita da Vital será utilizada pela Vital para quê? Para fazer a sua expansão, para investir em fibra, para pagar a sua estrutura de custos, né? Para fazer reinvestimentos, crescer. 30 bilhões de investimentos. É a Vital. Ah, e como é que ganha os acionistas da Vital? Quem são os acionistas da Vital? Ela hoje é uma empresa de capital fechado. Os acionistas são o BTG e a Oi. Eles ganham quando a Vital pagar dividendos. Quando vai ser isso? Não está ainda dito, não está ainda posto. Mas quando acontecer, então a empresa pagará dividendos aos seus dois acionistas, BTG e Oi. Em que proporção? Na proporção do capital social. 42,1% Oi e o restante BTG Pactual. Vai distribuir os dividendos nesta proporção. Aí a Oi receberá em seu caixa os dividendos da Vital. Mas nesses 15,5 bilhões não constam ainda o recebimento de dividendos. Não consta ainda o recebimento de dividendos da Vital. Importante entender isso. E a relação Oi-Vital é absurdamente incompreendida por muitos até hoje, embora eu já tenha comentado aqui de forma recorrente. Mas o pessoal não entende ou não quer entender, tem dificuldade de entender, paciência. Mas está dito aqui nos vídeos. Toda a expansão de fibra da Vital é feita pela Serede, empresa Serede, 100% Oi. Projetos, cabeamento, obra, manutenção de infraestrutura de rede de fibra. Tudo isso, Vital paga a Serede, empresa que é 100% da Oi. Dinheiro no caixa da Oi, vindo da Vital. Aí, a última milha, ou seja, a ligação da fibra ótica da porta para dentro, seja da casa da pessoa física, seja das empresas, quem faz isso? Essa venda? A Vital? Negativo. Quem faz essa venda é a Oi. E é isso que contribui com essa geração de caixa de 15,5 prevista pelo Rodrigo Abreu em 2024. Só essa parte de ligação de fibra, ele coloca aí uma estimativa de 9,3 bilhões de reais vindo da ligação de última milha. Então perceba isso aí. A Vital, por fim, não concorre com a Oi na venda ao cliente final. Que isso fique claro. Uma outra coisa importante, a Vital ela não existe sem as licenças de funcionamento, de autorização para exploração do serviço de fibra ótica. E essas licenças de autorização estão todas na Oi, concedidas pela Anatel. Tanto que a Anatel já se manifestou sobre este assunto, dizendo que a tendência de aprovação da operação é muito tranquila, da venda do percentual para o BTG, porque a Oi continua como sócia relevante na nova empresa. E as licenças estão todas com a Oi. Percebeu? Importante entender. Bom, isso foi o que eu procurei, vamos dizer assim, destacar com relação à fala da Camille Faria, né?
Destacou também que a questão da dívida, né, 65% da dívida é em dólar ou em euro e que isso tende a ser reduzido com as vendas aí do imóvel, né, a partir do momento do recebimento do recurso. Vai ficar ainda uma parte de dívida em dólar, uma nova dívida que foi contraída em dólar. Essa dívida em algum momento vai também estar sendo convertida em real, para não ficar sujeita à oscilação da moeda estrangeira. E comentou que em 2025 há sim um estudo e uma previsão para que Vital faça o seu IPO. Aí, para quem quer saber o que eu acho sobre esse IPO, maratona aqui o canal, porque tem 2 vídeos falando sobre isso, sobre o IPO da Infraco, foi como eu falei na época. Bom, isso foi o que eu tirei para destacar com vocês sobre a fala da Camille Faria nessa live aí, nessa entrevista com a Genial, a corretora. Por fim, eu quero entrar agora na reta final, comentando alguns contatos feitos com o canal de RI da Oi. E aqui eu sempre digo, olha, se você tem dúvidas sobre alguma coisa da empresa, faz contato com o canal de RI. Seja qual for a empresa, é a Vale, é a Petrobras, é o Magazine Luiza, é a PetroRio, bate na porta, Gerdau, bate na porta da empresa, tira dúvidas com ela. Porque ninguém melhor qualificado para te dar informações sobre a empresa do que a própria empresa. Simples desse jeito. E eu mantenho contato frequente com o canal de RI da Oi. Sempre que eu tenho alguma dúvida, quero esclarecer algum ponto, eu bato na porta. E, recentemente, fiz contato com eles exatamente para entender um pouco essa questão dos prejuízos acumulados pela Oi nos últimos anos. E já olhando para frente e vendo a saída da recuperação judicial, essa questão da conversão desses prejuízos em crédito tributário. Como é que estava sendo analisado esse assunto? Como é que a empresa estava vendo esse assunto? E aí o retorno que eu tive, para mim, foi um retorno que me deixou muito mais ainda otimista. Porque são aqueles valores que outro dia eu comentei sobre isso, que existe numa empresa em recuperação judicial, existem alguns valores que muitas vezes são subestimados ou até mesmo são desconhecidos, desconsiderados por boa parte dos analistas, das pessoas que acompanham a empresa. Porque o tempo dedicado a uma empresa de recuperação judicial é mínimo. São minutos para dar alguma declaração. Por isso eles erram tanto, porque eles não se aprofundam, os analistas. Já os grandes investidores, citei aqui a história do Magalu e de como o Breda entendeu a lógica do Magalu e que lá atrás, em 2015, já estava tudo lá posto no planejamento estratégico da empresa, como a empresa ia chegar a ser o que era hoje, o que é hoje. Né? O Breda fala sobre isso, estava tudo lá no planejamento estratégico, assim como que a Oi também. Tudo que a Oi está fazendo está tudo no planejamento. E como o primeiro planejamento do Rodrigo Abreu e de sua equipe, ele cumpriu 100%, ele tem credibilidade, pelo menos para mim, de que ele vai agora também concluir com sucesso esse novo planejamento estratégico. Está tudo lá, o que a empresa vai fazer. Né? E aí eu questionei, bom, vamos lá, vamos dar um passo à frente, estamos já no final do ano, a empresa vai sair da recuperação judicial, ponto. Vida nova, ou seja, é o que isso, sair da recuperação judicial? É você sair da Série B do Campeonato Brasileiro, está lá amargando a Série B, e você agora vai para a primeira divisão, vai para a Série A. Isso significa uma melhor avaliação das suas condições, melhor acesso a crédito, melhor acesso a uma série de coisas, maior visibilidade.
interesse de grandes fundos de investimento, de pensão, investidores estrangeiros, tudo isso você atrai para si a partir do momento que sai da recuperação judicial. Aí eu fui questionar eles. Bom, vamos lá. Prejuízos nesses últimos anos. Isso pode ser convertido em crédito tributário. Qual é o estudo que a Oi já fez para estimar a possibilidade de conversão e ser beneficiado com um crédito tributário? Porque qual a importância desse crédito? Esse crédito significa dizer que a Oi pode, a depender do montante, ficar algum tempo sem pagar imposto de renda. Então, tudo que ela gerar de caixa, ela não pagará IR, e isso aumenta a margem de lucratividade da empresa, aumenta o ganho da empresa, né? E aí eles me responderam, olha, os nossos estudos, eles estão ainda em fase de consolidação, mas sim, a gente já tem uma estimativa com relação a esse crédito tributário, e essa nossa estimativa coloca aí um potencial de crédito tributário da ordem de 14 bilhões de reais. Então, ponto. Mas um ponto importante. A Oi deverá ter 14 bilhões de reais de crédito tributário. Isso significa dizer que ela vai passar um bom tempo sem pagar imposto de renda, que ela vai se beneficiar desse crédito tributário. Isso é um número expressivo, estamos falando de 14 bilhões de reais, que está surgindo aí do nada, não estava no radar de muita gente, de quase ninguém, está surgindo do nada. 14 bilhões de reais de crédito tributário que a Oi se beneficiará nos próximos anos. Então isso é mais um número forte, importante, expressivo, que vai ajudar nessa transformação que a empresa está passando. Bom, esses eram os números, os dados, as informações, as coisas que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Fizemos um fim de semana bem intenso, com muita reflexão. Trouxemos aí a mentalidade do Henrique Breda, multimilionário, mega investidor de sucesso, como ele pensa, como ele descobriu o Magalu, aquela ação lixo de beira de estrada que em 5 anos subiu 78.000%. Simples assim. E aí procuramos fazer um paralelo disso com a história da Oi, que hoje é a ação lixo que está abandonada no mercado, na beira da estrada, como se fosse um cachorro sarnento. E parece, à luz do que a mídia professa dia a dia, que o Rodrigo Abreu é um péssimo gestor, que não está fazendo absolutamente nada na Oi e que os resultados da Oi são péssimos, são deploráveis. É isso que a gente entende quando lê o noticiário da Money Times, da Infomoney, do Estadão, das diversas mídias que estão aí. E mais ainda, isso se amplifica em muito quando a gente ouve os comentários de centenas, milhares de pessoas que se alvoram a falar de Oi aí as maiores barbaridades possíveis. E aí trouxemos também a visão do André Jakurski, que é um mega investidor, considerado o pai do DNA de gestão de risco do BTG Pactual pelo André Esteves, um dos mentores do André Esteves, e que é investidor de Oi. E que ele diz que quando compara o valuation da Oi versus essas empresinhas que abriram capital agora na Bolsa, Unifique, Brisanet, Desktop, que é ridículo o valor dos 42%. Ele nem fala da Oi como toda, ele fala dos 42% que a Oi tem na Vital. E aí o que é que eu quero dizer aqui nesse encerramento? Que nós precisamos entender os mega investidores, entender os bilionários, entender os grandes empresários e investidores. Porque essas são as pessoas de sucesso. Eu não posso ficar me pautando no zum 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 da internet, ouvindo, considerando pessoas que não construíram trajetórias de sucesso, seja como empresário, seja como investidor.
Essas pessoas, com todo o respeito que se possa ter, não merecem crédito do ponto de vista de não ter tido uma vida que exemplifique o sucesso. Então não merecem o crédito. Merece sempre a dúvida sobre o que estão falando. Os que tiveram sucesso merecem a dúvida? Não. Merece a nossa atenção, o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa reflexão. Sim, as pessoas que tiveram sucesso merecem isso. Portanto, trago aqui a visão também do André Jacuzzi para reforçar muito do que a gente conversou esse final de semana nos 2 vídeos de sábado e nos 3 vídeos deste domingo. É fundamental que você mude sua cabeça. Você tem que pensar como os grandes empresários e investidores. Se você não fizer essa mudança de mentalidade, você não vai ter sucesso na bolsa. Então, encerramos o nosso estudo de caso desse final de semana e acredito que a gente trouxe aqui uma grande visão. Lembro, nesse encerramento, o Dostoiévski, na obra Irmãos Karamazov. Os seres humanos gostam de voar, mas têm medo de altura. Não gostam das incertezas, preferem as certezas. E por preferir as certezas, por preferir a segurança, por ter medo de altura, acabam se trancando em gaiolas, diz Dostoiévski. Porque fora da gaiola existe o abismo, existe o vazio. E o vazio é repleto de incertezas. Mas é nesse mundo das incertezas, deste vazio, que é possível se lançar e voar. Somos as nossas escolhas. Cada um de nós precisa escolher se quer voar ou ficar dentro de gaiolas, agarrados aos nossos medos. Um ótimo fim de noite. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Um ótimo Dia dos Pais para todos. E até a próxima. Deixa o like. Tchau.